Marco. Marcos da Fazé. É bem verdade que é muito difícil para a gente do lado de cá, que não entende um pouco da região amazônica, tratar de um tema dessa magnitude. Mas alguns pontos me chamam a atenção quando estão falando de gestão dos empreendimentos familiares. É muito dinheiro, obviamente que é muito dinheiro, e ao fazer o mapeamento, um diagnóstico dessas áreas, eu quero fazer algumas perguntas aqui. Em geral, qual é a área média, já que está tratando de agricultor familiar, que é um termo, inclusive, que o nosso conselheiro Gatão não gosta muito, porque ele trata da sociobiodiversidade, não é, na verdade, é agricultor, ele faz a coleta dos produtos, né? Então, ele, é o termo dele, não é basicamente uma agricultura familiar. Mas isso é para mais tarde. Qual é a área média desses agricultores? Já tem uma noção de quanto é a área média desses empreendimentos, nessas regiões? Essa é a primeira pergunta. Essas empresas, quando está se falando de equipe multidisciplinar, era interessante que para a gente aqui descesse mais a detalhes. Quem é que é essa equipe multidisciplinar? É engenheiros florestais? É bioquímicos? É sociólogos, antropólogos? Acho que a gente precisa saber quem é essa equipe multidisciplinar. Até porque fica muito complicado não ter esse dado e fazer uma avaliação quando está tratando de um tema de muita relevância, de muita abrangência da sociobiodiversidade. Acho que deveria ter nesses projetos isso. Por que eu estou fazendo essas colocações? Porque eu fiz umas contas muito ligeiras aqui, num dos projetos que está posto aí, de uma renda de 160 milhões para 500 mil famílias. Quando você divide esses números, ele chega, em média, a R$ 6,00 por pessoa mês. É a renda que eles têm hoje lá. Se nós temos uma renda tão baixa, de 6,6, considerando 4 pessoas numa família, que não é o caso lá da região norte, mas estou considerando, de modo geral, esse dado, de uma renda dessa, qual é a perspectiva de aumentar a renda dele para quanto? Esse projeto tem que ter isso em mente, porque senão nós vamos jogar muito dinheiro, sempre dinheiro, e não estamos aumentando a perspectiva de aumentar a renda do cara. Isso é um dado que eu achei muito interessante. Um outro dado é que a diferenciação dos produtos a nível de produtor é muito importante. Só que nós estamos dando sempre ênfase às empresas e os consumidores. Deveríamos, então, produzir um rastreamento para que o produto que sai daqui por um preço X, normalmente abaixo, não vou nem considerar o custo de produção, mas a nível de consumidor ele tem um preço altíssimo, porque a empresa prepara o produto, dá uma embalagem, rotula muito bem feito, e o produto sobe de preço. Mas a nível do agricultor, ele ficou com quanto esse produto? Dá para ele garantir o produto que ele vende à empresa, essa manutenção dele? Voltando praticamente àquela mesma pergunta. Um outro ponto, esse mapeamento, no caso do Instituto Mercadológico das Américas, vai ser feito de que forma? Por georreferenciamento ou alguma técnica mais moderna? A gente pode estar aplicando alguns recursos de diagnóstico e mapeamento ainda ultrapassados, né? Teríamos dificuldades, inclusive, de, num futuro próximo, ter esse georreferenciamento que a gente não tem. De modo geral, nós temos esse problema na agricultura, não temos nada georreferenciado nesse estado, com exceção de alguns pontos que diz respeito à febre aftosa, né? Que aí sim nós temos um trabalho de georreferenciamento. Então, a gente precisa estender, quando se falar de mapeamento, que também seja um instrumento, né, de baixo custo e de eficiência. Se esse mapeamento também vai garantir isso, que não seja só esse ponto. Para finalizar, aqui tem um dado que me deixou curioso também. Qual é o preço hoje do babaçu, do óleo de palma? Para poder saber se essa demanda, ora, do ponto de vista da eficiência econômica, vai ser suficiente, ou o governo brasileiro vai descobrir que, para essas sociobiodiversidades, teremos que criar outras rendas não produtivas, fora ou dentro do imóvel. Bom, Jorge, fora isso, como disse, é muito difícil fazer essa avaliação, com muito pouco tempo. Mas esse questionamento é exatamente para tentar criar a perspectiva de que, ao colocar dinheiro público, precisamos acompanhar e monitorar isso. Eu acho que é um ponto fundamental nesse projeto. Como é que o CONDRAF, será quem, vai poder acompanhar isso, esse desdobramento lá no campo, para que a gente depois não possa sofrer pedido de aditamentos, né? Muito obrigado. Mais algum conselheiro ou conselheira? Só deixar claro o seguinte, é importante essas questões, os conselheiros